Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. A graça de Deus depende da consciência de nosso relacionamento de unidade com Ele. Dentro de nós mesmos, somos receptivos, não ao dinheiro, mas ao amor. Somos receptivos ao amor de Deus que está dentro de nós. Somos receptivos à graça de Deus que está sempre sobre nós. Em nossa quietude, desenvolvemos uma sensação de receptividade. Os ouvidos estão abertos, a mente está desperta e estamos recebendo. O que estamos recebendo? A graça de Deus, que é a palavra de Deus e que é espiritual. Então nós vamos cuidar da vida. Se estivermos na atividade errada, não demorará muito para que nos mudemos para o trabalho certo. Anos atrás, um homem que me procurou por ajuda teve exatamente essa experiência. Ele estava trabalhando para uma cervejaria, fazendo vitrines de letreiros em salões de cerveja e, como parte de seu trabalho, comprando cerveja para quem quer que estivesse no local. Este homem estava doente e ele tentou obter ajuda espiritual de vários metafísicos, mas eles não aderam a ele, porque ele estava trabalhando para uma cervejaria e este era o negócio errado. Eventualmente, ele foi enviado para mim. Eu disse a ele que ele não tinha que desistir de sua posição e que a graça de Deus não dependia de algo que ele fez ou não fez, mas que a graça de Deus dependia do que ele era, uma descendência de Deus. Essa é a única qualificação para receber o bem de Deus. Não faz diferença se uma pessoa está arrumando vitrines em um salão ou se ele é um ladrão na cruz. Não tem nada a ver com Deus. A graça de Deus depende do relacionamento de uma pessoa com Ele. E esse relacionamento é unidade. A verdade de eu e meu Pai somos um. Significa que é indiferente se somos santos ou pecadores, se somos bons ou maus. Nosso relacionamento com Deus não pode ser mudado. E em qualquer instante em que percebemos nossa filiação divina, a graça de Deus está sobre nós. Esta graça cuidará do nosso suprimento e da nossa saúde. Ela mudará até as nossas naturezas. Mas, se a graça de Deus dependesse primeiro de sermos virtuosos, temo que nenhum de nós faria a classificação. Se a graça de Deus dependesse de sermos bons primeiro, ainda estaríamos fora do reino dos céus, implorando, mas não é assim, posso assegurar-lhe. A adúltera, o ladrão na cruz, o leproso, todos receberam a graça de Deus. Quando? No momento em que eles se abriram para Ele, e não sendo reformados primeiro. Não há muitas coisas sobre as quais nós mesmos não podemos realmente fazer nada, e a menos que recebamos a graça de Deus, não seremos reformados. Há coisas que estão erradas em muitos de nós, que nenhum dos ministros e nenhum dos médicos pode curar. Por isso, se Deus quisesse reter sua graça até que essas coisas fossem curadas, seria tarde demais para a maioria de nós. A verdade é que a graça de Deus recai sobre o santo e o pecador, no momento em que o indivíduo se abre para essa graça. Devemos nos abrir a Deus em nossos pecados, bem como em nossa santidade, e descobrir que é ao abrir a consciência para a graça de Deus que os pecados e o desejo pelo pecado desaparecem. Tentar ser bom antes de irmos a Deus é colocar a carroça adiante dos bois. Vamos a Deus antes de sermos bons e descobriremos que essa ida a Deus provê a bondade. Vamos esquecer por um momento que somos homens ou mulheres.
nos esqueçamos de que somos santos ou pecadores. Vamos esquecer se chegamos ou não a algum grau de espiritualidade. Vamos esquecer tudo isso e sermos receptivos apenas à graça divina. Tua graça e presente é minha suficiência na doença e na saúde. Tua graça é minha suficiência, quer eu a mereça ou não, humanamente. Espiritualmente, eu sou o Filho de Deus, e Deus nunca deserdou nenhum de seus filhos, quaisquer que sejam suas falhas humanas. Independente do que humanamente possamos ser ou termos sido, no momento em que abrimos nossa consciência para a natureza do divino, embora nossos pecados sejam escarlates, ficamos brancos como a neve. Não faz diferença se esses pecados persistirem por algum tempo, porque, às vezes, apenas a tenacidade do hábito os faz continuar, mesmo depois de terem sido abandonados internamente. Mas não dê atenção a isso, ignore isso. Apenas uma coisa é importante. A partir do momento em que nossa consciência é aberta para receber uma graça interior, nossos pecados começam a ser dissolvidos. Com algumas pessoas é um processo instantâneo. Em alguns, as falhas e os pecados se arrastam por um tempo. Mas a partir do momento em que nos voltamos de todo o coração a uma direção espiritual, esses pecados são dissolvidos. As penalidades para eles começam a desaparecer e estamos a caminho de viver sob a graça. Externamente, nada parece acontecer. Em outros casos, algo muito dramático acontece. E às vezes ficamos mais intrigados com isso, porque não sabemos o que aconteceu. O ponto é que nós vivemos pela graça, e no momento em que nós reconhecemos isto e permanecemos nesta verdade, nós vivemos não pela força, nem pelo poder. Zacarias 4:6. Nós não vivemos, então, por nossos cérebros ou por nossas virtudes. Nós vivemos pela graça divina. Daquele momento em diante, o nosso caminho se abre. Nem sempre tão rápido quanto gostaríamos. Nem todos os nossos maus traços desaparecem tão rapidamente quanto esperávamos, nem nossas carências e limitações. Mas esteja certo de que, a partir do momento em que reconhecemos nossa unidade com o Pai, os pecados, os pensamentos pecaminosos, os falsos apetites e os maus hábitos começam a desaparecer, e estamos vivendo uma vida pela graça.